Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Trazer uma breve meditação para os irmãos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Um breve ensinamento da palavra, né, meus irmãos? Sobre a adoração, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler um versículo base aqui que está em João 4, capítulo 4, versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. E Deus te pergunta nessa hora: você sabe o que é adoração? Será que nós sabemos o que é adoração? Ao contrário do que muitos pensam, aleluia, adorar não é cantar. Porque cantar é muito fácil. Cantar o ímpio no mundo canta. Cantar o rebelde canta. Cantar o bêbado canta. Cantar as cantoras do mundo também cantam. Isso não é adorar a Deus. Adorar a Deus, quando Jesus está dizendo isso, Jesus quer dizer para nós na forma do nosso viver, vivência. É isso que Jesus quer dizer para nós ali. Porque Jesus aqui nesse capítulo, quando ele está conversando com a mulher, no versículo 19, a mulher do poço de Samaria, ela vai dizer o seguinte: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque em Jerusalém era a cidade que Deus escolheu, né, para ali colocar o seu nome. Então alguns falavam que era ali, outros falavam que era no monte, como hoje, né? Uns falam que é na igreja, outros falam que é no templo, outros falam que é não sei na onde. Mas Jesus está dizendo o seguinte para ela: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorais que não sabeis, nós adoramos que sabemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adoram. Muitos adoram a Deus só na igreja, meus irmãos, porque é fácil estar na igreja e ser conhecido como homem e mulher de Deus. É fácil. Cantar é fácil. Louvar é fácil, como eu já disse, mas viver é o difícil. E é isso que Jesus está dizendo. Deus, aleluia, Ele quer os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, ou seja, no seu modo de viver, em espírito e em verdade. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Então você tem que adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, com a mudança do seu caráter, né? Já cheio do Espírito Santo, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, obedecendo a sua palavra, sendo justo, sendo reto, sendo íntegro, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado. Porque nós podemos pegar Isaías 29:13, que Jesus vai dizer assim: porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o coração se afasta de mim, se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Por quê? Porque os fariseus eram conhecidos como homens de Deus, os levitas como homens de Deus, mas, aleluia, a palavra de Deus vai dizer para nós que honrava a Deus só de boca. Os levitas, aleluia, queriam ser reconhecidos como um homem de Deus, mas muitos eram hipócritas, não amavam, como a passagem do bom samaritano que Jesus veio contar para nós, que um homem foi assaltado e foi deixado meio morto. Passou um fariseu, aleluia, passou de largo o sacerdote, passou de largo o levita, e quem foi lá, aleluia, resgatar ele foi o samaritano. Faltava amor nos fariseus, faltava obediência à palavra de Deus, faltava sinceridade na alma, porque Deus busca sinceridade, mas sinceridade com obediência, meus irmãos. Não adianta só nós falar, aleluia, louvado seja Deus, que nós adoramos a Deus, que vai cantar, eu vou louvar, mas a vida está toda errada, está vivendo uma vida de mentira, está vivendo uma vida de fofoca, não perdoa, não cede o perdão, não tem amor ao próximo, não abandonou o pecado do adultério, da prostituição, não abandonou a bebida, não abandonou as vaidades. E como nós vamos adorar a Deus dessa forma, se Deus, Ele é santo? Aleluia, louvado seja Deus. Deus é santo, Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. O que é adorar em espírito, mamãe? Gálatas capítulo 5. Louvado seja Deus.
Gálatas 5:16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas 5:16. Assim, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é adorar em espírito? É andar pela vontade do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. É isso que Deus tem buscado de nós adorar a Deus em espírito e em verdade. É andar pelas obras do Espírito, porque o Espírito de Deus, ele é manso, ele é reto, ele é amoroso, ele é de paz, ele é longânimo, ele é benigno, ele traz fé, ele traz mansidão, temperança. Mas nós dizemos que queremos adorar a Deus, mas estamos bebendo, fumando, falando mal do próximo, guardando ira no coração, guardando soberba. Deus não recebe esse louvor. Deus não recebe. Por quê? Porque Deus é santo, e o que Deus requer da nossa boca, aleluia, que sai da nossa boca, santidade. Por isso que Deus falou para os fariseus: pô, me honra com os lábios, mas o coração está longe. Porque o coração está cheio de iniquidade, o coração está cheio de pecado. Guardou mágoa de alguém que falou mal dele, falou mal do irmão pelas costas, discutiu com alguém, não consegue pedir um perdão, não consegue se humilhar, e dizemos que adoramos a Deus, sendo que a palavra de Deus nos diz que não é desta forma. Não é assim que funciona as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não me lembro agora o capítulo certinho, louvado seja Deus, mas a Bíblia vai dizer para nós que aquele que despreza a palavra, até as suas orações será desprezada. Aleluia. Acho que é Provérbios 28, vou conferir aqui agora. Até sua oração é abominável para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu conferir. Provérbios 28. Isso mesmo. Aleluia. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Se Deus aborrece até a oração daquele que não escuta a palavra de Deus, daquele que não obedece a palavra de Deus, quanto mais o louvor, quanto mais cantar. Cantar, todo mundo canta. Nada contra quem louva. É tremendo demais louvar. Davi louvava, o espírito saía de Saul, o espírito maligno saía. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, mas nós temos que entender o que está por trás do louvor, como está a nossa vida por trás do louvor. Se a gente louvar, vamos sentir a presença de Deus, porque Deus se agrada mesmo. Deus vem, visita, Deus sonda. Mas e aí, será que é verdade? Será que é em espírito, é em verdade? Será que a nossa adoração é sincera, é verdadeira para Deus? Quem sabe é que a pessoa que está louvando está até em pecado, mas a pessoa que está ouvindo, no coração dela está em sinceridade, ela é tocada por Deus. Mas quem sabe quem está louvando muitas das vezes não está. E se Deus rejeita a oração, é abominável. Olha o que Deus diz: abominável, é uma coisa abominável. Deus aborrece a oração daquele que não tem prazer na sua lei. Então a nossa adoração tem que ser no nosso viver, modo de viver. Aleluia, louvado seja Deus. O modo de agir, o modo que nós entregamos nosso corpo, nossa alma, nosso espírito a Deus. Romanos capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. É modo de viver, se apresentar o seu corpo em sacrifício a Deus, santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto com entendimento. Você está vivendo, você está fugindo da aparência do mal. Você está vivendo, está passando a luta, está passando a peleia, mas você está obedecendo, aleluia. Obedecendo. Eu vejo igrejas hoje, aleluia, é 2 horas de louvor, 15 minutos de palavra. E eu acho isso uma vergonha, aleluia, porque o que liberta é a palavra. Eu vejo igrejas, aleluia, 1h30 de louvor, 20 minutinhos de oração, 15 de palavra. A oração, aleluia, é a base, aleluia, louvado seja Deus, para nós se firmar.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais oração, mais vitória. Quanto mais oração, mais comunhão, que é o que leva nós a ter comunhão com Deus é a oração. Aleluia. Oração está na adoração. Porque a oração, ela tem que ser sincera. É um momento que você está exercendo a sua fé. Porque você está ali naquele quarto fechado. Para o mundo você é louco. Porque você está virado para a parede falando sozinho. 1 hora, 2 horas, 3 horas. E quanto mais orar, não é religiosidade não. Quanto mais orar é mais sede de Deus. Mas não adianta orar e não obedecer. Não adianta clamar 10 horas, 15 horas, 20 horas, mas não obedecer, assim também como clamar, louvar, adorar a Deus, cantar a Deus o dia inteiro, mas não obedecer. Jejuar o dia inteiro, 2, 3 dias, 4 dias, 1 semana, jejuar a Deus, mas não obedecer, não adianta. A obediência, aleluia, ela mostra, aleluia, que Deus verdadeiramente está na nossa vida. Que nós estamos querendo adorar a Deus em espírito e em verdade, louvado seja Deus. 1 Samuel 15, 22, vai dizer a palavra de Deus para nós. 1 Samuel 15, 22, vai dizer assim: porém Samuel diz, porventura o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que tu não sejas rei. Olha que tremendo. Eu li lá, né? Provérbios 28, 9. Aquele que rejeita a lei, aleluia, até sua oração será abominável. E Deus estava falando para Saul a mesma coisa, que Deus o rejeitou, porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Então não tem como, aleluia, nós cantar, nós louvar, nós pregar, nós apacentar, nós obrar na obra de Deus, dizer ser obreiro, dizer ser obreira, dizer ser pastor, diácono, presbítero, levita, né, cantor, se verdadeiramente a nossa vida, nós não adoramos a Deus na nossa vida. Será que a sua roupa adora a Deus? Será que o seu falar adora a Deus? Será que o seu modo de viver adora a Deus? O seu portar adora a Deus? Será que o seu olhar, aonde você olha, adora a Deus? O seu caminhar, será que o seu caminhar adora a Deus? Será que por onde você vai, a sua vida é uma adoração a Deus? O que você faz, aleluia, o nome de Deus é glorificado e adorado, aleluia. É isso que Deus quer, os verdadeiros adoradores. Não é o que adora na igreja, não é o que adora no evento, não é o que adora no congresso, mas é o que adora em espírito e verdade. Se ele está no trabalho, ele está adorando. Se ele está em casa, ele está adorando. Se ele está na rua, ele está adorando. Se onde ele está adorando a Deus. Como, irmão? Obedecendo a palavra de Deus. Ele ora, mas quando ele ora, ele está em obediência. Ele prega, mas quando prega, está em obediência. Ele canta, mas quando canta, está em obediência. É isso que Deus quer, obediência. Obediência é louvar a Deus no nosso modo de viver. Aleluia, louvado seja Deus. João capítulo número 14. Louvado seja Deus. João 14. Aleluia. Versículo 14. Diz assim. Versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Já começa aí. Você ama a Deus? Então guarda os mandamentos. Então não tem como eu dizer que ama a Deus se eu não guardar os mandamentos de Deus. A maior prova que eu amo a Deus é quando eu guardo os seus mandamentos. Se eu disser que ama a Deus e não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso. Se você disser que ama a Deus, Deus, eu te amo, mas está no adultério, é mentiroso. Deus, eu te amo, mas vive na mentira, no truco, no baralho, na bebida, no barzinho, na prostituição, na pornografia. Você é mentiroso, mentirosa. Eu sou mentiroso se eu andar dessa forma. Jesus está dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, para receber o Consolador, aleluia, louvado seja Deus, tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Aleluia. E como que nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade se não temos o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo que nos faz puro e santo para Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque sem o Espírito Santo nós somos imundos.
Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos santificados, aleluia. E aí sim nós vamos, tudo quanto nós fizer para Deus, é santificado a Ele. É em espírito, é em verdade, porque não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia. Então se nós andamos agora segundo o Espírito, não andamos mais segundo a carne, aleluia. Romanos capítulo 8. Louvado seja Deus, Romanos 8. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, aleluia. 8 versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Se nós nascemos do Espírito, nós inclinamos para as coisas do Espírito, ou seja, a nossa vontade é de fazer a vontade de Deus. É orar, é jejuar, é ler a palavra, é obedecer a palavra de Deus. Aí sim aquele louvor, adoração, né, que nós canta na igreja, que nós louvamos um hino, aleluia, aquilo é um louvor sincero para Deus, aleluia. Mas quando, aleluia, estamos em rebeldia para com Deus, há uma divisão. Isaías 59, 2. As vossas iniquidades faz divisão entre vós e Deus. Então não adianta, aleluia, eu dizer que ama a Deus, voltando lá em Gálatas 5, só que agora o 19 vai dizer: as obras da carne são a prostituição, a adultério, né, a lascívia, a inveja, a porfia, a contenda, as glutonaria, que é a gula, todas essas coisas, o ciúme, a inveja, é obra da carne. Então não tem como eu adorar a Deus, dizer eu adoro a Deus. Eu estou na prova, eu vou adorar. Eu estou no deserto, eu vou adorar. E Deus vai me tirar desse deserto. Não vai, irmãos. Porque muitas das vezes o deserto vem, como Deus mandava o deserto, aleluia. O povo já estava no deserto, né? Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto. Mas Deus mandava as pragas ali. Para quê? Porque o povo estava em rebeldia. O povo poderia cantar, mas não adiantaria. Poderia louvar, mas não adiantaria. Deus queria arrependimento. Jesus queria o nascer de novo da água e do Espírito, aleluia. Então vinha a luta sobre aquele povo e só cessava quando o povo se arrependia. Só cessava quando o povo clamava: Moisés, clama o teu Deus que nós já se arrependemos, nós não vamos mais fazer. Aí Moisés clamava a Deus, simbolizando Jesus, e cessava aquela prova. E depois o povo desobedecia de novo e vinha outra prova. Nós podemos pegar no livro de Reis, quando o povo estava obedecendo, o que acontecia? Nada, estava uma bênção. Aí o povo desobedecia, vinha o povo inimigo, saqueava a cidade, vencia o povo, e o povo entrava em lamentação e angústia. Mas quando o povo buscava ele, aleluia, novamente, aí Deus se voltava para eles. Jeremias 28, aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos entender justamente isso que Deus quer dizer. Jeremias 28, aleluia, louvado seja Deus. Jeremias 29, perdão, 29, 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei e trazer-vos do lugar de onde vos transportei. Olha o que Deus está dizendo, meus irmãos. Quando vocês me buscar de todo o vosso coração, aleluia, louvado seja Deus, então vocês vão me achar. Porque enquanto, sabe o que é buscar Deus de todo o coração? É obedecer, é se humilhar na presença de Deus, é dar lugar para Deus, é se humilhar mesmo, chorar, prantear na presença de Deus e deixar, aleluia, deixar o pecado. Provérbio 28, 13 vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Você tem que confessar o pecado, mas tem que abandonar o pecado, irmãos. Deus não tem parte com o pecado. Deus não tem parte com a imundícia. Deus não tem parte com o rebelde. Não se deixa levar. Porque eu sinto a presença. Porque eu falo em língua.
Porque eu profetizo, eu abro a boca e já sinto a glória. Deus revela, Deus me dá profecia. Não se deixa levar por essas coisas. Se a tua vida não está no altar do Senhor, não se deixa levar por esse engano. Se a tua vida não está diante do altar de Deus, se a tua vida não está, aleluia, no caminho que Deus quer que ela esteja, aleluia. Porque Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23, Jesus vai dizer: porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônio em teu nome, não fizemos maravilha em teu nome, não curamos enfermos em teu nome. E a Bíblia vai dizer que Deus nos dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Não se deixa levar por essas coisas, irmãos, para tu não ser enganado e no dia do arrebatamento, aleluia, você achar que vai subir e você ser rejeitado. Aí ele vai bater na porta e falar: Senhor, mas eu estava pregando, eu estava sentindo a presença. Senhor, mas eu adorava o Senhor em espírito e em verdade. Eu orava, o céu descia. Eu orava, eu chorava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas. Mas o que aconteceu, Senhor? Ele vai dizer para ti: apartai de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade, irmão? É o pecado sem arrependimento. É um pecado contínuo. É um pecado, aleluia, com prazer nele. É um pecado, aleluia, que você não tem arrependimento. Porque pecar, todos pecam. Mas uma coisa é nós pecar pela fraqueza da nossa carne. Outra coisa é permanecer no pecado. Está servindo a Deus, mas está no pecado. Está adorando a Deus, mas está no pecado. Está glorificando a Deus de boca, mas está no pecado. Pode as almas se converter? Pode, porque Deus dá o dom, Deus não tira o dom. Pode revelar? Pode. Pode entregar profecia? Pode. Pode entregar revelação? Pode. Pode pregar? Pode. Quantos teólogos aí não tem a presença de Deus, está envolvido em prostituição, está envolvido em adultério, em orgia, com 2, 3 mulheres na cama? Quantos? E prega ali, pessoas aceitam Jesus, né? Move multidões ali, enche estádio, enche ali quadras de futebol, né? Arenas, para trazer pregação. Mas e ele? Salvou a muitos, mas a si mesmo não salvou. Então não se deixe se enganar por essas coisas. O Senhor busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Cuidado, irmãos, para tu não ficar no arrebatamento. Não confia nos dons, não, porque dom não salva. Dom não leva ninguém para o céu. Revelar não leva ninguém para o céu. Revelar não quer dizer que Deus está contigo. Profetizar não quer dizer que Deus está contigo. Pregar não quer dizer que Deus está contigo. Curar enfermo não quer dizer que Deus está contigo. Sabe o que mostra que Deus está contigo? Se você obedece. Quando você obedece, aleluia, o Espírito Santo está na tua vida. Aí sim, aleluia. Porque o fruto de quem tem o Espírito Santo, ele é manso, ele é temperante, ele tem domínio próprio, ele se humilha, ele peca, ele sente o pecado, ele se sente imundo quando peca contra ele. Isso é até o Espírito Santo, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, maravilha. Aquele que peca quando ele se sente imundo, porque o Espírito Santo o inquieta, ele sabe que pecou, ele chora, ele pranteia, ele confessa a Deus e pede a Deus. Se ele não consegue largar, ele pede a Deus força para largar o pecado, mas ele não se acostuma com o pecado, ele não se acostuma com o erro, ele não se acostuma, aleluia, com aquele pecado que o está apartando de Deus. Mas quando não tem mais o Espírito Santo de Deus, tudo é normal. Pecou, Deus entende. Pecou, tá tudo bem, ainda estou revelando. Tá tudo bem, ainda estou profetizando. Tá tudo bem, ainda estou pregando. Deus está movendo, o povo está dando glória. Todo mundo me chama de mulher de Deus, todo mundo me chama de homem de Deus, todo mundo me reconhece, todo mundo me pede oração. Mas como está a sua vida espiritual? Quem sabe as tuas vestes estão manchadas de sangue. Quem sabe as suas vestes tão imunda perante Deus. Quem sabe, aleluia, está como aquela igreja, aleluia, em Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus diz para ela: tu tem fama de vivo, mas está morto. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja de Sardo, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em fama de vivo, mas está morto. Aleluia, louvado seja Deus. Sardes não. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui.
Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Grande é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. É Sardes mesmo, aleluia. Apocalipse 3, aleluia. E o anjo da igreja que está em Sardo escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras que tens nome de que vives e está morto, aleluia. Muitos têm fama de vivo, mas está morto por causa do pecado, aleluia. A aparência é de vivo, é como os fariseus, lindo por fora, perfeito por fora, mas como um sepulcro caiado por dentro. A aparência tá lindo, quando pega o microfone tá lindo, é glória a Deus, é aleluia, a palavra forte, a palavra tremenda, louva bonito, adora bonito, mas por dentro tá podre, como um sepulcro caiado. Fama de vivo, mas está morto. Mas Jesus tem buscado os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, que é como a igreja, aleluia, de Filadélfia, que Deus vai dizer para você as tuas obras, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse que tem o posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra. Ela guarda a palavra. O crente fiel, verdadeiro, que adora a Deus em espírito e verdade, ele guarda a palavra de Deus. Ele não nega o nome do Senhor. Ah, como eu nego o nome do Senhor, irmão Marco? Quando você peca e não se arrepende, quando você deixa de fazer o que você sabe que tem que fazer, quando você sabe fazer o bem e não faz, quando no meio dos ímpios você se porta como um ímpio para agradar o ímpio e não como um crente, quando você prefere, aleluia, agradar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus familiares, do que obedecer a palavra de Deus, isto é negar a Deus. No momento da tribulação, virar as costas para Deus em vez de permanecer, isso é negar a Deus. Mas Deus tem buscado os que o adoram em espírito e em verdade. Não é só no templo, não é só na igreja, não é só nos congressos, mas é na casa, no trabalho, no lar, é onde ele estiver. Isto é o significado de verdadeiro adorador, que ele adora até o final, ele permanece louvando a Deus com a sua vida. A vida dele adora a Deus, não é os lábios dele, é a vida dele adora a Deus. É esses adoradores que o Senhor procura. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, que um pequeno ensinamento da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo.